Mas todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama faltaria xícaras. Me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esposo viraria um quadro Mona Lisa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta, e assim tudo muda mesmo sem mudar. Que bom que você chegou pra ficar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando te conheci. Diz que quando arrepia já era. Pode tocar pra mim, Marco? Bem devagarzinho, vai. Toca aí. Quando arrepia já era. Vai, faz aí. Isso. É assim, gente. Muito boa tarde, Alagoas. Que alegria. Mais um sábado eu poder entrar na sua casa assim, ó. Arrepiando de verdade. Olha isso aqui, Cacá. É diferente. Quando arrepia já era. A gente vai receber hoje com muita alegria essa dupla que é Pimenta de Solo, animando o nosso sábado. Depois eu vou contar pra vocês a história desse casal, porque, gente, é incrível de verdade. A gente abre o mês de maio de um jeito tão especial, trazendo um conteúdo para todas as mães. Que tal incrementar o presente da mamãe, entregando arte para ela? A gente tem um conteúdo bem bacana sobre isso. Vamos também falar, gente, de saúde. A gente tem que olhar para a nossa mãezinha com muito carinho, com muito cuidado. Vamos falar da saúde dos olhos da nossa mãe. Vamos também falar sobre tireoide, um assunto tão sério que faz parte da vida de tantas pessoas. Doença da tireoide. A gente vai tratar desse assunto hoje aqui no Sempre Com Você. Vamos ter também história inspiradora de empreendedorismo. Vamos falar de moda nesse programa, que eu sei que você que nos acompanha curte de verdade. E ainda, gente, mãe e filha tocando um negócio e transformando a vida da sua família. Sempre Com Você tem dessas coisas, e é isso que a gente vai trazer hoje aqui para vocês também. E na cozinha, a receita de hoje está mais que especial, porque já que é o mês das mães, eu vou preparar uma receita que muito me lembra a minha saudosa mãe, Rosa Maria. E é uma receita, gente, que está super na moda. Que tal aprender a preparar um sanduíche natural? É isso aí, sente o sabor do nosso Sempre Com Você, porque o seu sábado é mais gostoso aqui, é na tela da TV Pajuçara, é na Record, é no nosso Sempre Com Você, é com eles. Canta pra gente, Pimenta de Solo, animando pra vocês. Tudo é tão bom e azul, calmo como sempre. Os olhos piscaram de repente no sonho. Fácil, extremamente fácil pra você. E eu e todo mundo canta junto. Fácil, extremamente fácil pra você. E eu e todo mundo canta junto. Fácil, fácil. Pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência, é um amor
a nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi teu nome por amor. Tem um codinome, beija-flor. Não responda nunca, meu amor, pra qualquer um na rua, beija-flor. Meu Deus, que coisa mais linda! Muito boa tarde, Alagoas. Que alegria poder começar esse programa com tanta poesia, com Cazuza, na voz de Marcos Solo. Seja muito bem-vindo, Marcos. Seja muito bem-vinda, Cacá. Para a gente é uma alegria imensa poder ter vocês aqui. Vamos contar um pouco da história de vocês daqui a pouquinho, mas que bom que vocês vieram para cá, toparam. Deixaram o carro aqui na porta, foi? Olha, que o carro para estacionar é complicado. Viu? É, né? A gente vai já contar. A gente vai já contar essa história. Mas tá aqui. Tá aqui perto. Tá não. Tá não, né? Tá não. Tá não, né? A gente não teve estacionamento para ele, não. Teve que vir no plano 2. Ai, Cacá, muito obrigada por estarem aqui, de verdade. E a gente vai começar o nosso Sempre Com Você de hoje de um jeito especial. Vocês já viram que hoje tem assim, tem música boa, tem melodias gostosas pra gente curtir, porque o sábado pede exatamente isso. E sabe o que é que o sábado, esse primeiro sábado de maio pede também? Uma dica bem bacana pra gente fazer diferentão pras nossas mães. Olha, nessa semana eu estive num lugar muito especial para conferir, gente, uma novidade que está invadindo aí a nossa cidade. E com certeza vai fazer com que muitas mães ganhem presentes ainda mais especiais. Que tal presentear a sua mãe com algo feito à mão e por você? A gente vai conhecer a história do ateliê da Roberta Lopes, que está fazendo, gente, peças incríveis em vidros e pintadas à mão. Então, vem comigo, vamos embora conferir. Ela aprendeu a pintar com a avó, ainda muito menina. A paixão pelas artes acompanha ela há muito tempo. Mas agora, Roberta Lopes transformou o seu dom também em um negócio. E a gente vai mostrar para vocês o que é que pode ser feito para você usar dessa criatividade para produzir também o presente especial para sua mãe. Por que não? Mas antes disso, vamos contar um pouquinho a história dessa artista, como é que tudo isso aconteceu. A gente invadiu aqui a casa e o ateliê da Roberta para entender um pouquinho. Beta, que bom que você está nos recebendo aqui, você que eu tenho um carinho tão grande, uma admiração tão grande, e agora lhe conhecendo numa outra versão, a artista que estava dentro de você, de repente floresceu e tem flores em tudo que é vidro por aqui, não é isso? Exatamente. Eu, desde pequena, convivo com o meio artístico, né? Devido à influência da minha avó, Rosinha Pimentel, que era professora de porcelana. Então, todas as tardes lá que eu ia na casa dela, ela me colocava numa mesa junto com as alunas para pintar. Eu pintava azulejos, tenho até na minha cozinha vários deles pintados por mim, assinados pela minha avó, com datas de 89, 91, que para mim é uma lembrança enorme que eu carrego e olho para eles e lembro da minha avó. Devido a isso, eu, além de conviver com a arte, Deus me deu também uma habilidade manual que desde pequenininha eu sabia pegar bem no pincel e escolhi para minha vida, para minha profissão, a odontologia, que eu também trabalho com pincéis diariamente. E isso veio
surgiu novamente a ideia na minha mente de voltar a pintar recentemente, que começou como uma forma de brincadeira com as amigas em casa, tomando um vinhozinho. Daí, a notícia foi se espalhando e virou isso que vocês estão vendo. Agora eu tenho duas profissões, dentista e artista. De manhã eu sou dentista, à tarde eu pinto. E para mim está sendo maravilhoso, além de ser uma terapia para o meu dia a dia, eu esvazio a minha mente, porque pintar faz isso. Essa mistura de cores transforma a vida de qualquer pessoa. Então aqui na minha casa, tudo que é vidro eu estou pintando. E vocês viram aí algumas coisas que estão expostas. Eu pinto taças, pinto potes de biscoito, tudo no vidro, no acrílico. E agora estou começando a fazer algo em tecido, mas não comecei a divulgar nada ainda, porque está em treinamento. Mas tem aí novidades para o São João. Coisa boa. Roberta, eu queria começar a entender também, isso já nasceu com você desenvolveu ainda mais a sua habilidade com a sua avó, mas quem nunca teve contato com os pincéis também é capaz de pintar e fazer o presente da sua mãe? Super capaz. Eu tenho até uma professora da faculdade de odontologia que sempre me dizia isso. Aquele que nasce com o dom, ele é mais preguiçoso do que aquele que não nasce. Porque quem tem o dom já tem habilidade, não precisa treinar, né? Já pega o pincel e pinta. O que não tem habilidade, ele é mais esforçado e vai chegar no nível ou melhor daquele que tem um dom devido ao seu esforço. Então, tudo é possível, não desista. Você que tem vontade de fazer aulas, eu também dou aulas, faço eventos de aniversários com amigos que queiram tirar uma tarde para pintar. É muito bacana, está sendo um sucesso. Não desanime, tá? Porque tem jeito. Você falou nas aulas aí, para quem está nos acompanhando agora, que quer, né, desenvolver isso, viver um momento diferente. Hoje a gente sabe que em meio às redes sociais, tudo que a gente quer é uma válvula de escape. E os trabalhos manuais, eles têm feito isso, têm trazido a gente para um outro lugar, nos conectando com, talvez com a criança que arde dentro da gente, com aquela memória afetiva gostosa. Como é que faz para estudar com você? Entre em contato comigo no meu Instagram mesmo, Belartes. Vocês colocam aqui, né, embaixo, e vocês passem mensagens, porque é por esse canal que eu tenho contato com o público e a gente agenda o dia, eu levo todo o meu material, incluindo as taças, e é um dia maravilhoso, porque a gente vive nosso dia a dia tão rodeado de telas, certo? Que tanto que o título da minha aula é Desligue Sua Mente, porque eu, quando estou pintando, eu passo às vezes 3 horas sem pegar no meu celular e isso é maravilhoso. Roberta, agora eu fiquei numa dúvida. São técnicas diferentes, cada uma tem uma forma, porque uma garrafa de bebida, por exemplo, ela também precisa ir ao forno para secar, como é que é? Não, a garrafa de bebida é outra técnica, são outras tintas. A gente passa por um processo de laqueamento e ela pode ir para a geladeira e não vai sair. Pode molhar, não vai sair. Que maravilha. E já que a gente está falando de garrafas, eu fiquei curiosa com essas aqui, porque eu acho que eu reconheço essas garrafas como mãe de um menino, eu sei que eu consumo muito dessas garrafas em casa. Então, essas garrafas aqui são garrafas aqui de casa de suco de uva, que eu treinando pintei. Todas essas são pintadas por mim em treino. Tanto que quando eu comparo, eu vejo a minha evolução de hoje. E botei aqui para deixar mais lindo, eu acho que combinou. Então isso aqui você pode fazer em casa, pegar garrafas, guardar, deixar personalizadas até mesmo para servir água na mesa, fica bacana. Roberta, muito obrigada por nos receber aqui e agora vamos pintar. E aí, Cacá, você viu que coisa linda? Viu que emoção? Toda mulher
Vai gostar de um presente Não é desse, isso? Não? E mãe, então, que Mãe- merece o melhor presente do mundo, com certeza. Exatamente. Eu adorei trazer essa dica. Eu espero que você que está em casa também tenha curtido bastante. Mas já que a gente tá falando de dica, Cacá, já que a gente tá falando de dica, Marcos, que tal eu trazer mais uma dica para vocês da loja que entende muito da sua casa? Simbora comigo para Paragominas Home Center. Enquanto o período de chuva não chega com tudo, você já pode se preparando para cuidar do seu maior patrimônio. E olha que eu não tô falando disso aqui não, hein? Porque é a hora de reformar, prevenir, impermeabilizar ou tocar aquela obra que a sua casa está precisando é agora, para depois você não precisar remediar, refazer e até reconstruir. Para isso, conte com a Paragominas Home Center. Tudo para a sua obra. Toda a linha de impermeabilização, mantas, telhas, calhas, tubos e conexões, revestimentos. Gente, é muita solução para a sua casa, sempre com muita coisa em promoção. Recado importante, não adie aquele serviço que precisa ser feito para prevenir e depois sai ainda mais caro para remediar. Na Paragominas é assim, você economiza e ainda cuida da sua casa com todo o carinho do mundo e as melhores soluções das grandes marcas do mercado. Agora fica a dica que o cuidado e a prevenção estejam sempre com você. Paragominas Home Center, da sua casa, a gente entende. E olha, saindo da Paragominas Home Center, voltando direto para nossa casa, agora, Cacá, vamos falar de um tema muito importante. Você sabia que tem tudo a ver diabetes com os nossos olhos, com a saúde dos nossos olhos? Não sabia. Fala pertinho. Não sabia. Pois é, então vamos falar sobre isso, porque o Dia das Mães está chegando e nada melhor do que a gente também cuidar da nossa mãe, olhando para a saúde dela, não é não, Marcos? Tô certa? Com certeza, com certeza. Pois é, então vamos falar agora sobre isso que eu recebo com muito carinho aqui na nossa casa. Ela que é um médico oftalmologista especialista em retina. É com muita alegria que a gente recebe no Sempre Com Você deste sábado. Ela, a doutora Janaína Souza, seja muito bem-vinda, que é do Hospital de Olhos Santa Luzia, nosso super parceiro aqui. Doutora Janaína, comecei dizendo, mês das mães, hora de olhar também para a saúde ocular da nossa mãe. Por que é tão importante a gente cuidar, sobretudo quando se fala em diabetes, doutora? Pois é, Liz. Boa tarde para vocês. Vamos hoje aqui esclarecer um pouco mais sobre o tema, sobre a diabetes, que muita gente não acredita, não sabe, desconhece, que a diabetes ela pode provocar algumas alterações oculares, por vezes sérias. Então, a mulher, ela geralmente tem aquela preocupação de cuidar da saúde, de toda a família, do marido, dos filhos da casa e acaba relaxando um pouco. Então, é super importante a gente trazer isso para as mães, né, as nossas mães e a população de uma forma geral, que a diabetes, se ela não bem cuidada, se ela não bem controlada, ela pode afetar, sim, a saúde ocular, muitas vezes de forma drástica. Mas também vale muito ressaltar que quando a gente trata e faz um diagnóstico precoce, um acompanhamento correto, medidas de controle não só da diabetes, mas da pressão arterial, também é muito importante, porque tanto a diabetes quanto a hipertensão pode provocar alterações na retina e quando você tem as duas descompensadas, o acometimento é muito maior. Entendi. Então, tanto controlar essa parte, estimular muito a mulher a fazer o exercício físico, porque muitas vezes ela diz, não tenho tempo. Ela precisa cuidar de si para estar preparada para cuidar do outro. Então, precisa fazer atividade física, um controle de alimentação e a visita recorrente ao oftalmologista. Perfeito. Né? Porque através de um exame oftalmológico, do exame de fundo do olho, a gente vai conseguir detectar de forma precoce os sinais da retinopatia diabética, que é a doença provocada pela diabetes. A gente tem a diabetes tipo 1, que pode surgir já na infância, na adolescência, de uma forma mais precoce, e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, geralmente ela é diagnosticada porque tem alterações clínicas mais graves na infância e na adolescência. Mas a diabetes tipo 2, muitas vezes o paciente chega e não sabe que tinha diabetes. Alguns pacientes eu já diagnostiquei diabético pelo fundo do olho. Ah, é mesmo? Sério. Então é possível, através de um exame ocular, detectar que esse paciente tem diabetes, doutor? Sim. Meu Deus. Aí eu falo, você é diabético? Não, não sou. Eu disse, vamos fazer um exame e é comprovado. Então, por isso que é importante falar para que todo paciente, quando diagnosticado com diabetes, ele já, numa fase mais avançada, lógico, a diabetes tipo 2, ele já procura um oftalmologista, justamente por conta disso, porque às vezes a pessoa é diabética há anos e não sabia. A mãe, de tanto cuidar, ela esquece de fazer seus exames de rotina. Né? Então, de fato, precisa sempre, periodicamente, procurar o oftalmologista. Qual que é a periodicidade que a gente deve procurar um oftalmologista? Aquela que não sabe que tem diabetes, por exemplo.
Na verdade, toda a população deve ir ao oftalmologista uma vez ao ano, não só por conta da diabetes, mas outras patologias que podem surgir. O paciente diabético tipo 1, antes dos 5 anos do diagnóstico, ele deve passar por uma avaliação de fundo de olho, e aqui eu estou ressaltando essa avaliação junto com o especialista, que é o retinólogo, no caso, e o diabetes tipo 2 já imediatamente ao diagnóstico. Após isso, o oftalmologista ele vai identificar em que fase esse paciente se encontra, se ele já apresenta sinais ou não. Caso ele não apresente sinais ou sinais mais brandos, além da orientação que a gente vai fazer do controle glicêmico rigoroso, ele precisa voltar uma vez ao ano. Caso a gente já encontre sinais mais avançados que precisem de tratamento e uma avaliação mais precoce, aí vai depender de cada caso, em 4 a 6 meses. Mas tem pacientes que a gente vê assim, tão descompensado, que a gente nem dá esses 6 meses. Venha daqui a 2, venha daqui a 3, a gente faz um acompanhamento ali mais de perto, sabe? Para eles não chegarem numa fase mais avançada. Doutora, e o que é que leva, por exemplo, a você identificar, o paciente chegou no consultório, né, como você citou agora há pouco, e que ele fala que não tem diabetes, e através desse exame tem algum sinal que é perceptível ao olhar de um especialista, que já dá para notar, dizer assim, olha, vou precisar fazer um exame, porque tem alguma característica que leva a crer que ele tenha diabetes? Então, a diabetes, inicialmente, ela é silenciosa. Então, muitas vezes, a diabetes a gente classifica em 5 estágios. Às vezes, o paciente está no 5º estágio, que é o último estágio, que a partir dali são só complicações, e ele ainda tem uma visão muito boa. Então, ao exame de fundo de olho, a gente vai identificar hemorragias, pode encontrar edemas, que são inchaços no fundo do olho, vasos novos, que são chamados neovasos, que ali a retina já está pedindo por socorro. E a partir dali você começa um tratamento. Mas o problema todo é que a retinopatia diabética, inicialmente, ela é silenciosa. Então, quando ela vem baixar a visão, que o paciente já sente uma visão turva, uma baixa visual, ela já está numa fase bem mais avançada, que já requer tratamentos mais rigorosos. O que são esses tratamentos, doutora? Então, inicialmente, se você pega numa fase que você consegue fazer o laser, é o ideal. A partir dali, você consegue controlar. Mas alguns pacientes já chegam na fase onde tem esse inchaço, esse edema que eu falei, que aí se faz necessário aplicações de medicação com uma certa periodicidade e, por vezes, até mesmo cirurgia, nos casos mais avançados. Porque nos casos mais avançados, esses vasinhos novos que eu falei há pouco, ele pode extravasar, dar uma hemorragia, e aí o paciente vai ter uma hemorragia maciça, com a baixa importante de visão, e a gente parte para o tratamento cirúrgico, que é a vitrectomia. Então, muitas vezes, eles vão já para a parte cirúrgica. Entendi. E é revertido o caso? Consegue voltar a enxergar da mesma forma? É preciso usar óculos reparador depois? É possível? Então, alguns casos são reversíveis e outros a gente não consegue devolver totalmente a visão. Né? A gente faz o máximo possível. E principalmente, assim, eu acho que fica o alerta aqui para a saúde pública, porque os pacientes, eles têm muita dificuldade de chegar ao oftalmologista, às vezes por um encaminhamento que faltou, uma orientação. Então, fica esse alerta, né, para eles, porque quanto mais precoce eles chegarem, maior vai ser a chance desse paciente chegar ao final da vida enxergando. Porque tem alguns estudos que mostram que se o paciente é diagnosticado precocemente e faz um acompanhamento correto, essa perda visual chega a ser menos de 5% dos casos, né? Mas, assim, o que a gente vê é uma população economicamente ativa prejudicada, muitas vezes pela falta da informação, que hoje já está melhorando, tanto que já existe o Dia Mundial do Diabético, que é 14 de novembro. Então, assim, as prefeituras, os estados e a população, de uma forma geral, já têm feito campanhas para alertar a população. Porque a diabetes é uma doença multidisciplinar. Você vai precisar do oftalmologista, do endocrinologista, do nutricionista e, muitas vezes, do educador físico, para lhe ajudar nesse controle metabólico do paciente. E não tem idade, né, doutora? Não tem idade. Como eu falei, a diabetes tipo 1, ela já acomete crianças, né? Crianças e adolescentes. E a tipo 2, numa fase mais tardia, mas atinge. Então, toda a população, ela pode ser atingida pela diabetes. Perfeito. Então, vamos deixar um recado para quem está em casa, para prevenir, porque a gente traz profissionais como você aqui, justamente para a gente falar de prevenção de saúde. A gente não quer falar de doença, a gente quer falar prevenção, exatamente. Saúde. É isso que eu falei há pouco, né? Se a diabetes ela é diagnosticada de uma forma precoce, você tem o controle e você vai levar a sua vida como se nada tivesse. Então, fica o alerta para toda a população de procurar o seu oftalmologista,
fazer os exames, né, de rotina para essas mamães que cuidam tanto das casas, que elas façam seus exames de sangue, de rotina, se cuidem, para que seja diagnosticado e a partir daquele momento a gente já andar junto, né, as especialidades juntas, para poupar esse paciente e dar a qualidade de vida que ele merece. Doutora Janaína, muito obrigada por Eu que estar agradeço aqui. o convite. Volte mais vezes, sempre com você, vai estar sempre assim, ó, de portas abertas para lhe receber, para receber todos os profissionais do Hospital de Olhos Santa Luzia. Obrigada de coração. Fica Eu que aqui. agradeço. Não vai embora não, porque ainda vai ter música boa pra gente curtir. E eu vou só dar um recadinho especial. Fica aí. Tudo É certo. rapidinho. Gente, como é bom a gente tratar de saúde, né? E você aí, ó, que é filho, cuida da saúde da sua mãe. Toda mãe, toda mulher precisa. E você como filho pode dar um presente muito especial para ela, olhando também para a saúde dela. Sabe por quê? Porque quando se trata de saúde ocular, o Hospital de Olhos Santa Luzia é a referência. Com o programa Mais Pop, você realiza consultas, exames e cirurgias com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, sem precisar de plano de saúde. Os especialistas do Hospital de Olhos estão prontos para atender você nas unidades Gruta, Parque Shopping e Shopping Pátio Maceió. Seja para uma consulta de rotina ou para agendar a sua cirurgia. O Hospital de Olhos está aqui para cuidar da sua visão. O Mais Pop é top, então não perca tempo. Ligue agora 21 21 28 14 ou agende pelo WhatsApp em 98237 1433. Hospital de Olhos Santa Luzia, há mais de 50 anos, cuidando da sua visão. Responsável técnico, Dr. Isaac Carvalho de Oliveira Ramos, CRM/L número 5089. RQE 3962. Que dica boa, hein, gente? Dica boa, é dica compartilhada. E o Hospital de Olhos está assim, ó, sempre prontinho para cuidar da sua visão. Assim como a doutora Janaína trouxe aqui para vocês. Não perca tempo não, se cuide, não deixe para depois. Vai cuidando com muito carinho. O diagnóstico precoce faz toda a diferença na hora de qualquer resultado. Você gostou? Você está gostando? Vocês estão gostando também? Demais. Eu tô amando ter vocês aqui com a gente. Vamos cantar mais para quem tá em casa, porque no próximo bloco tem muito mais sempre com você. A gente vai falar de moda e empreendedorismo também, ó, porque caminha bem juntinho. E ainda vamos falar de saúde hoje no nosso Sempre com Você. Fica aí, a gente volta já já. Mas antes, tem pimenta de solo para vocês. Canta pra gente. Quero você por inteiro, só pra mim. Vem amor, vem ligeiro, me seduzir. Não dá pra dividir com ninguém, é só meu, seu amor. Vai ser marcação cerrada, por onde você for, eu vou. Quero você de janeiro a janeiro, eu vou pegar no seu pé. Quero você, meu homem, pra ser sua mulher. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Delícia. Os teus sinais de longe, Cacá. Que alegria minha poder ter vocês aqui. Gente, a gente volta não sempre com você assim, nesse clima gostoso. Que casal massa, que delícia ouvir o som de vocês. É bom demais, viu? Obrigada, meu amor. De verdade, eu tô muito emocionada. Eu não imaginava, foi uma grata surpresa. De verdade, acompanho o trabalho de vocês através das redes sociais. Mas hoje o negócio tá diferentão. É o Sempre com Você que faz isso, né? Aqui é uma delícia. Olha, agora chegou a hora, Cacá, da gente falar. Já vi que você gosta do que é feito à mão. Sim, claro. Dá valor ao que é feito à mão. Seu look tá maravilhoso, Obrigada, cheio de seu filé. também. Lindo. Foi bom você falar disso aqui, porque esse aqui foi um presente que eu ganhei com todo carinho da tia Sandra e da Lala, minha amiga. Me presentearam no meu aniversário, feito assim, ó, pra mim.
E claro que eu tinha que trazer para você que está em casa, porque é diferente o que é feito à mão, tem o seu valor. E eu sou uma apaixonada pela nossa arte, pela nossa cultura, por aquilo que é produzido por mãos que encantam, que trazem histórias, que contam histórias e que eternizam momentos como a sua roupa, Cacá, como a minha roupa e como a história que a gente vai contar aqui para vocês agora, que é com muita alegria que eu vou trazer uma mulher que eu acompanho há muito tempo nas redes sociais, que eu sou apaixonada pelo trabalho dela, que eu acho incrível a forma como ela lida com linhas, através de um nozinho de outro, sem ajuda de nada. Basta a criatividade e o talento dela. A Tati Barros cria pulseiras lindas como ninguém. Seja muito bem-vinda, pulseiras colares. Me emociono, já pulseiras colares, cintos. Tati, seja muito bem-vinda à nossa casa. Por que você quase chora? Eu sou assim, eu sou uma eterna emocionada com tudo. E com o seu trabalho? Por que o seu trabalho lhe encanta tanto, lhe emociona? Vamos começar falando sobre isso, Tati. Assim, não tem como começar a falar sobre o meu trabalho sem remeter à minha infância, Por favor. Eu sou de Palmeira dos Índios, vou assim ser bem breve para não virar um podcast. Eu venho de Palmeira dos Índios, né? Minha infância foi toda lá. E assim, convivi no meio do mato, no meio de plantas, de passarinho, de tudo. Sou apaixonada pela cultura indígena e assim, tudo que eu crio, tudo que eu faço hoje reflete a minha infância. Então, assim, eu venho unindo isso até hoje. Eu sou filha de pais músicos, também musicistas. Minha mãe é musicista, minha mãe é formada pela UFAL. Legal, né? Meu pai toca todo tipo de instrumento. Quando eu cheguei, eu falei para eles, amei o repertório. E a voz deles encanta, Demais, né? demais, lindos. E aí, assim, a arte está envolvida em tudo que eu faço. É assim, até mais arte que moda. Assim, eu tento unir, mas assim, é mais... puxo um pouquinho mais para a arte do que para a moda, mas está tudo interligado, né? E aí, quando foi que você entendeu que arte e moda estavam assim, caminhando juntinhos? Porque basta entrar no seu Instagram que a gente vê que são looks montados com as suas obras de arte. Como foi que você percebeu que dava para caminhar juntinhos assim, tá? Bom, eu comecei com pintura artística, porque eu sou artista plástica, né, artista visual, e assim, comecei pintando, trabalhava com uma técnica chamada aerografia, já pintei tudo que você imaginar, de parede de quarto de criança, de vitrine de loja, de muro, minha casa, os muros é tudo pintado de passarinho. Então, assim, em 2005, eu comecei a despertar para essa coisa do fio de algodão. Assim, minha avó já era crocheteira, já tinha esse contato. O meu pai era bancário e já levava para minha casa, eu criança, aqueles fiozinhos de telefone coloridinhos, que eu já fazia aquela pulseirinha, já vendia na porta, assim, brincando, né? Já tinha essa coisa de empreendedora. Então, assim, em 2005, eu, assim, acordei para essa coisa do fio, mesmo de criar alguma coisa têxtil, de alguma arte têxtil. E aí comecei a criar umas pulseirinhas com essa técnica se chama embalagem de fios, é uma técnica ancestral aí que vem de muitos anos. Ela não é o macramê, muita gente confunde com macramê. Ela é inspirada no macramê ou não? Não, ela vem antes do macramê. Perfeito. O macramê já é uma coisa posterior, né? Já veio depois. Então é uma coisa muito simples, que até um eletricista está no poste, ele vai enrolar um fiozinho para consertar alguma coisa, então é encapar um fiozinho. É você pegar uma linha e encapar um cordãozinho. Então essa é a técnica que chama fibre embalagem, né, que é um termo francês que colocaram, mas na verdade é embalagem de fios. Então eu peguei essa técnica, tipo aquelas tererezinhas de cabelo, né, que a gente faz. Então eu peguei a técnica e aperfeiçoei, né, coloquei um toque mais de arte e comecei a criar peças mais elaboradas. Tanto peças decorativas grandes, eu tenho peças grandes, porque não deu para trazer, e assim, quanto as peças mais comerciais, que são os acessórios, né? Que, assim, essas cordinhas, né, que eu batizei de cordinhas, que dão voltinhas, são um sucesso há mais de 20 anos. Eu trabalho há mais de 20 anos com isso. Pois é, são mais de 20 anos, né, trazendo sua arte, a sua ancestralidade, a sua história. Tudo que você viveu está aí impresso nessas peças. E aí eu queria entender, Tati, quando você vê as suas peças ganhando outros lugares, ultrapassando barreiras, saindo de Alagoas, né, invadindo aí grandes centros, que eu sei que você tem muitas clientes fora que fazem questão de mostrar isso, de compartilhar nas redes sociais. O que é que esta artista sente? Olha, assim, é um prazer imenso, principalmente porque eu sou artista alagoana e estou levando, né,
o meu estado, a arte do meu estado, para outros lugares. Aqui nós temos assim vários tipos de artesanatos, né? Que tem o artesanato tradicional, popular, e o meu se enquadra como conceitual. Então, assim, eu sou acompanhada, né, pelo Sebrae. Em 2014, eu procurei o Sebrae para formalização, na pessoa da Marina Gato, né, que você conhece, maravilhosa. Minha amiga querida, sou apaixonada. Beijo, Marina. A Marina, assim, invadiu meu ateliê várias vezes, assim, isso em 2013, 2014. Então, eu me formalizei, né? Hoje eu sou ME, né, sou microempresa. Então, assim, tudo isso foi através do Sebrae e do PAB também, né, da CDTU. Já viajei para feiras, já fiz umas 5 viagens para feiras fora, mas hoje o meu foco é só online. Entendi. Assim, eu vi isso, eu sei desse potencial e até assim, um conselho que eu dou assim, para outras artesãs, né, que estão aí começando e até que já têm uma estrada, mas não entraram nisso. Entrem, gente, porque, assim, rede social é um mundo. É verdade. É, assim, uma coisa poderosa que você pode explorar muito, né? E pode ter retorno, né? Financeiro. Você está falando aí da rede social, da potência da rede social, falando aí do como o seu negócio, de fato, hoje é um negócio e você vive da sua arte. Eu sei que quem está em casa deve estar aí doido, curioso, para ver um pouco mais. Eu vi que você trouxe ali uma mesa. Vem cá comigo. Vem cá comigo, que eu vi que você trouxe ali uma mesa que é bem recheada, bem caprichada das peças dela. Fica aqui, Tati, pertinho de mim, pra gente mostrar o que você trouxe aqui pra gente. Uma pequena demonstração das suas cordinhas. Para quem tá em casa entender, ela vende, desse jeito aqui. Faz Você consegue dar uma volta? Eu vou abrir uma para você ver. Inclusive, essa aqui é um presente para você. Tá? Obrigada! Gente, até a embalagem. É você que pinta essa embalagem? A embalagem. Obrigada, Tati. Como eu já tenho essa coisa da arte, né, do pintar, eu pinto telas, pinto tudo certo. E incluo arte e texto junto, têxtil junto. Olha isso, gente. Então, aqui, ó, que já é brinquinhos, né, tava até escondidinho aqui, ó. Olha isso. E sempre trazendo referências indígenas. Sempre, que né? tá Trazendo forte. Sua palmeira dos índios aqui pra gente. A palmeira dos índios. Coisa mais linda. Como e é assim, que é? as peças também, o meu trabalho tem um propósito. Eu não conseguiria fazer um trabalho sem ter um propósito, Perfeito. sem ser puramente estético. Perfeito. Então, assim, eu trago essa coisa do meio ambiente, né, da preservação, tudo. Então, tudo tá... É uma longa história. São então, a palitinhos, peça... Isso aqui é bambu? Não, isso aqui são talinhos da folha de coqueiro. Isso aqui vem lá de Porto de Pedras, das artesãs de Porto de Pedras, que é tipo uma parceria. Eu faço mandalas grandes, inclusive essa aqui é inspirada nas mandalas grandes, e eu coloco o meu espiral no meio. Tem até um para você aí, viu? Muito obrigada. E aí você abriu essa aí pulseira a que era pulseira é assim. Isso. Certo. Ela é assim, bem... Tem de todos os tamanhos, né? Certo. Desde das pequenininhas P até as Perfeito. maiores. Mas aí ela funciona assim, né? Você vai enrolar no braço, né? Tem um jeitinho. E aí eu faço de todas as cores, né? Desde as mais neutras até as mais coloridas. E aí você pode usar também no pescoço como gargantilha, né? Como ela tem esse volume e tem os ajustes, você usa também. Multifuncional. Então eu tenho assim clientes em todo o Brasil, clientes assim clientes mais clássicas que usam só assim no período do verão, e tenho clientes que usam diariamente, que tem assim aquela essência já mesmo, né? Que coisa Aí aqui maravilhosa. você só encaixa, né? Eu corto o excesso, Certo. eu só encaixo aqui, deixo ela assim, como eu costumo dizer, doidinha mesmo, que é assim a cara dos acessórios. Adoro. Tati, o que mais a gente pode esperar dessa marca, já que você é uma artista completa, né? Você pinta, você faz aí suas mandalas, você cria novas peças. O que mais a gente pode esperar da Tati Barros aqui pra frente? Olha, daqui para frente, assim, eu quero me dedicar mais ainda, né, ao online, que é assim, que é o que eu amo fazer. Eu não tenho assim, eu já forneci para lojas, já tive revendedor na Califórnia, já tive revendedor em São Paulo, de pessoas físicas, né, que compravam em atacado e revendiam. Mas hoje não é meu foco é varejo. Eu sou apaixonada por isso, eu gosto de pegar assim a caixinha e do meu jeitinho. Aqui dentro tem muita coisa, até desenho pintado à mão, que eu mando para cliente. Então, isso aí é difícil, né? Você ter um lojista, né, que venda e entregue com esse mesmo capricho que eu entrego. Então, assim, o meu foco esse é agora. E, assim, para escalar, né, como a gente fala,
Uma comunidade eu já tenho, né? Eu já criei. Eu tenho muitas clientes fidelizadas que até me compram todos os meses. Que legal. Mas para escalar eu preciso, assim, criar peças maiores, com mais arte, peças decorativas. E eu ainda não estou tendo tempo de me dedicar a isso por conta dessas peças mais comerciais que saem mais, né? Perfeito. Mas o meu foco agora é... Eu sei que tem muita gente que tem... Não sei nem se pode falar isso, que tem preconceito com o TikTok. Mas é um... Pra mim, assim... Quer viralizar lá, quer chegar lá chegando. Eu comecei, acho que tem uns 3 meses, a quantidade de clientes que já vieram, pra mim, é impressionante. É impressionante, é muito bom. Transformou sua vida. Sim, tem, assim, outras coisas também, né? Que o TikTok vai lançar agora, o TikTok Shop. E aí, eu tô nessa. O que vier... Assim, não sou nenhuma novinha, assim, já estou com 45 anos, mas assim, a vida está começando agora. E assim, é isso que eu quero dizer para as artesãs, né, para as empreendedoras que estão começando agora, que estão assim nessa faixa etária, né, que às vezes acham que, estou muito velha para começar, vão, em frente, que está começando agora, só vão. Tati, estou muito feliz em ter você aqui, poder dividir com todo mundo a sua história, desejar sucesso, vida longa a Tati Barros, e que você volte aqui para a gente falar dessas suas novas criações, as suas novas ideias e que a gente possa colocar em prática, claro, inspirar a quem está em casa também. Obrigada de coração. Vamos aí, levar Alagoas para o mundo, Vamos lá, obrigada de verdade, viu, gente? Eu que agradeço. Olha, e assim, coladinha nessa mulher, que é uma artista completa, que eu chamo vocês para dar um pulinho comigo lá. Vamos comigo na Completona. Simbora comigo para Casa Vieira. Estamos em maio, esse mês tão especial porque é o mês das mães. E mães, você já sabe, foi a nossa primeira casa. Ela que nos dá tanto amor, tanto carinho, que cuida tão bem dos seus filhos. E é por isso que eu já estou aqui, ó, na Casa Vieira, para mostrar para você várias opções de presentes incríveis, com preços maravilhosos para você presentear ela, é claro, a sua mãe. E olha só que escova secadora maravilhosa, para ela ficar ainda mais linda. Tem também secador de cabelo, chapinha, roupas, calçados, maquiagens, perfumes e muito, muito mais. Tudo para você escolher a que mais combina com a sua mãe. E na Casa Vieira não tem como errar no presente da sua mãe, né? Até porque tem muitas opções por aqui, sem contar com a facilidade. Aqui você pode parcelar em até 10 vezes sem juros nos cartões, com parcelas mínimas de R$40. Tá esperando o quê para comprar o presente da sua mãe? Tem sempre uma Casa Vieira pertinho de você. Tem loja no centro, no Farol, no Shopping Pátio, no Marcel Shopping, em Arapiraca. E essa aqui que eu estou, em Cruz das Almas. Dia das Mães, Casa Vieira. A primeira casa a gente nunca esquece. Pois é, gente, simbora pra Completona. Tem sempre uma Casa Vieira pertinho de você. Não perde tempo não, aproveita. Que sábado tem Casa Vieira aberta até 10 horas da noite, ó. Fica a dica. Falando em dica, vou trazer também uma dica bem especial para você agora continuar cuidando da sua saúde. É com muita alegria que a gente recebe na tarde deste sábado ele que é médico endocrinologista, Dr. Johnny Williams Guzmão. Seja muito bem-vindo à nossa casa, doutor. Vamos falar de tireoide? Isso, vamos falar sobre tireoide. Doutor, é um assunto que é sempre importante a gente trazer à tona, sobretudo porque muitas mulheres são surpreendidas quando fazem, às vezes, um exame simples e tem uma alteraçãozinha na tireoide. E aí, quando é que a gente deve ligar aí o botãozinho de alerta e olhar com carinho para essa partezinha aqui do nosso corpo, doutor? Bom, a tireoide ela é uma glândula muito importante, né? Então ela fica aqui na base do pescoço, então nessa região. E a tireoide ela é responsável por regular alguns mecanismos do nosso metabolismo. Então, quando a gente tem alguma alteração, né, alguma alteração hormonal na tireoide, a gente começa a ter uma série de sintomas que pode sinalizar que tem alguma coisa acontecendo com a tireoide. Eu quero destacar que os sintomas da tireoide são muito inespecíficos. Então, esses sintomas, que podem ser de um hipotireoidismo, por exemplo, eles são sintomas de outras doenças. Depressão, alteração do sono. Então, a tireoide ela deve fazer parte da investigação, mas, ao mesmo tempo... Pode falar. A gente tem que levar em consideração outras situações que podem fazer com que a nossa tireoide seja alterada. Então, quais são os sintomas, né, clássicos de hipotireoidismo, por exemplo? Né? Então, seria a alteração mais clássica da tireoide. Cansaço, fadiga, sonolência durante o dia, constipação,
queda de cabelo, unhas frágeis, alteração na menstruação, quando a gente está falando das mulheres. Alguns homens a gente pode ter perda de libido e até disfunção erétil, isso pode acontecer também. Então, quer dizer, homens e mulheres podem ter problema na tireoide, não tem nenhuma diferença. Isso. Tem diferença nos sintomas, por Isso, exemplo. Geralmente, assim, quando a gente fala de proporção, para cada 3 mulheres que têm alteração, a gente vai ter um homem. Mas os homens, eles também podem ser acometidos por doenças da tireoide, né? No caso, o hipotireoidismo, mas, por exemplo, a gente pode ter nódulos, surgimento de câncer. O câncer da tireoide não é uma coisa tão comum, apesar de a gente conhecer muita gente que teve câncer de tireoide, geralmente apenas 10% dos nódulos tem um potencial de se tornar câncer. A grande maioria dos nódulos são benignos e eles vão permanecer benignos ao longo da vida. Naturalmente, a gente tem que fazer esse acompanhamento, mas geralmente os nódulos, eles, na maioria, são benignos, né? Poucos vão se tornar câncer. Doutor, fica exatamente aqui, né, debaixo do gogó, a gente pode dizer assim, né, trazendo bem para o popular. Existe algum sinal, além desses que você nos falou aqui, mas de alteração na formação, de repente, para a gente sentir que existem os nódulos? É possível apalpar, por exemplo, como é o caso de um mama, a gente sente que tem um nódulozinho. Isso. Na glândula tireoide também é possível? Isso. Então, a tireoide, quando a gente vai falar dos pontos, né, da tireoide, então a gente vai colocar o dedo no gogó e aqui nesse buraquinho que fica abaixo do pescoço. Então, a tireoide vai estar justamente aqui no meio, certo? Exatamente. Aqui. Então, aqui a gente vai palpar, né? O que no homem seria o pomo de Adão, mas seria essa região aqui e aqui. Então, a tireoide está justamente aqui. Então, o meu dedo está justamente em cima da tireoide. E aí, o que é que a gente pode sentir? A gente pode sentir a presença de um nódulozinho, né? Então, quando a gente palpa, fazendo movimentos circulares, a gente pode sentir o nódulo, mas uma coisa importante é o tamanho. A gente tem como se fosse um inchaço, que a gente chama de bócio. Então, a gente tem esse aumento aqui na região e que sinaliza que a gente deveria, sim, investigar. E muitas vezes a tireoide, ela não é só o nódulo, né? Então, ela cresce toda, que, por exemplo, ou no hipotireoidismo ou no hipertireoidismo, ela pode aumentar de tamanho. Ela aumenta no hipertireoidismo porque ela está produzindo muito hormônio e ela aumenta no hipotireoidismo porque ela está precisando aumentar para produzir mais hormônio. Então, ela pode crescer tanto no hipo quanto no hiper. E quando a gente fala em tireoide de Hashimoto, por exemplo? Então, a tireoidite de Hashimoto, ela é uma alteração, ela é a presença de um anticorpo direcionado para a tireoide. Ela seria uma doença autoimune da tireoide. E aí uma coisa muito importante, porque isso tem muita fake news na internet. Ter tireoidite de Hashimoto não significa que você vai ter o hipotireoidismo. Então, você tem o Hashimoto, você tem alteração no anticorpo, mas não necessariamente você tem hipotireoidismo. Então, você não precisa tratar em todos os casos. Você vai fazer o acompanhamento com dosagens hormonais a cada 6 meses, a cada 1 ano, mas não necessariamente você ter a presença do anticorpo, que seria o anti-TPO, você vai ter o hipotireoidismo. Você vai tratar quando você tem o hipotireoidismo. E aí você vai fazer o hormônio, né, que é a levotiroxina, que você repõe todo dia. Mas quando você tem apenas o anticorpo, né, sem a presença da doença, você vai fazer apenas acompanhamento e vai mudar hábitos de vida, né? Ter uma alimentação mais saudável, dormir bem, se hidratar, para poder realmente evitar que você tenha a progressão desse anticorpo, formando então o hipotireoidismo. O senhor percebeu que a minha pergunta ela foi bem direcionada para mim mesma? Ah, é? Porque há pouco mais de uma semana eu descobri que eu tenho a tireoidite de Hashimoto. E aí muito me assustou, porque existem alguns nódulos aqui na tireoide, e aí logo acende um botão de alerta, né? E o senhor não está aqui hoje por isso, porque esse convite já tinha sido feito antes, mas coincidência boa para justamente esclarecer. Então não é algo para desesperar, não é algo para ficar, né? Porque eu perdi uma mãe com câncer, então assim, na hora você já faz, meu Deus. Mas não, é controlar, é cuidar e olhar com mais atenção para a minha saúde de fato. Isso é. Sua pergunta foi muito pertinente, porque nódulo de tireoide e tireoidite de Hashimoto, elas podem existir ao mesmo tempo, mas são doenças diferentes. Estou com as duas coisas. Exatamente, Então, assim, são doenças diferentes que têm acompanhamentos diferentes. Elas podem existir ao mesmo tempo, mas são doenças diferentes. Então,
Então, no nódulo, no seu caso, os nódulos têm características específicas que vão dizer para a gente se a gente precisa prosseguir com a investigação ou só fazer ultrassom anual. E eu te lembro que tem que fazer o acompanhamento uma vez por ano. Por mais que a grande maioria dos nódulos eles não se transformem em câncer, mas a gente não pode jurar por Deus que isso não vai acontecer. Então tem que fazer essa investigação. E aí a gente parte para o outro ponto, a tireoidite de Hashimoto. Como eu falei, tireoidite de Hashimoto é a presença desse anticorpo direcionado para a tireoide, né? Ele vai atacar a tireoide e uma das consequências é o surgimento do hipotireoidismo, que pode ou não acontecer. Você pode ter Hashimoto sem ter hipotireoidismo. E aí, no Hashimoto sem hipotireoidismo, o tratamento é hábito de vida saudável, certo? Já entendi perfeitamente. Você não precisa tomar suplemento, nada disso. Uma coisa que a gente sempre fala é da castanha do Pará. A castanha do Pará, ela é rica em selênio. E selênio, ele é um mineral que ajuda no funcionamento da tireoide. Então, apenas uma castanha do Pará por dia já vai te dar a quantidade de selênio. Você não precisaria suplementar selênio e nem fazer dosagem. Assim, será que eu estou com deficiência de selênio? Isso não vai existir. Você não vai ter uma deficiência de selênio. O que o selênio vai fazer é fazer com que a sua tireoide ela funcione um pouco melhor. Então, acaba ajudando nesse sentido. Só isso. Compensa. Compensa. Doutor, eu estou muito feliz, inclusive com essa dica que eu acho que é preciosa, que é acessível, dá para todo mundo fazer. E um recado para quem está em casa, que de repente se identificou com alguns desses sintomas. O que é que o senhor fala? Fala ali bem coladinho para aquela pessoa que está nos assistindo ali agora, doutor. Pronto. Aqui, ó. Então, a tireoide, de fato, ela tem vários sintomas, ela tem vários problemas que podem acontecer com a tireoide. Entretanto, tem muita fake news na internet sobre tireoide. E aí, realmente, a gente tem que procurar um especialista, um endocrinologista, que ele vai conseguir realmente te orientar, ver se os seus sintomas são compatíveis com tireoide, porque outras deficiências hormonais, deficiências de vitaminas, o sono, a gente tem que falar muito do sono, porque o sono, um sono não reparador, um sono ruim, dormir pouco, ele traz muitos sintomas de queda de cabelo, fadiga, indisposição ao longo do dia, queda de rendimento. Isso são sintomas que podem se confundir com o hipotireoidismo. Então, tem que fazer realmente uma avaliação muito detalhada, muito rigorosa, né? Para realmente a gente não estar sendo tratado indevidamente, né? Porque sempre tem na internet, suplemento milagroso para tireoide, alimento específico para tireoide. E, na verdade, isso não existe. Não tem hoje na ciência nada que seja 100% comprovado. Dizer, se você consumir isso daqui, isso vai melhorar a sua tireoide. Não, não tem. A gente sabe do selênio, da castanha do Pará, porque a gente sabe que o selênio ele funciona bem para a tireoide. Isso realmente é bem demonstrado. Mas, fora isso, nada além de ter uma vida saudável, né? Se hidratar, comer bem, fazer atividade física, dormir bem. Isso sim é que é a verdadeira receita de uma boa saúde. Doutor, muito obrigada por estar aqui. É um prazer. Volte mais vezes aqui. Essa casa vai estar sempre assim, de portas abertas para recebê-lo, porque a gente quer falar de saúde. Foi muito bom tê-lo aqui. Será um prazer. Fica aí com a gente para escutar agora a canção desse casal. Vamos ficar aqui juntinho, gente. No próximo bloco tem muito mais sempre com você. A gente vai receber aqui mãe e filha que transformaram as suas vidas com a história empreendedora de muito sucesso. E ainda hoje uma receita que é a cara da minha mãe. Fica aí, sempre com você, volta já já. Canta pra gente, minha dupla querida. Senti no peito esse amor surgir. Quando olhei pra você, eu logo senti que o meu coração ia ser todo seu pra sempre. Meu corpo sente a falta do seu. Isso é bem mais forte que eu. E tudo me faz lembrar de você cada instante. Sinto o teu perfume e a saudade entre nós. Lembro o teu sorriso e o som da tua voz, sua voz. O nosso amor não dá pra esquecer. Eu já me entreguei, já me apaixonei. Tudo que sei é que o meu coração reclama seu amor, seu amor.
de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o teu calor. Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o teu calor. Ô, Cacá, Alice. seu pedido é uma ordem. Me abraça, me beija, que alegria. Maravilhosa. A gente volta nós sempre com você assim, com vocês. Ô, gente, pimenta de solo é bom demais. Oi. É um negócio diferenciado. Eu tô feliz de verdade em ter vocês aqui. A gente ainda vai contar a história deles. Eu sei que vocês vão amar. Mas, Cacá, antes de contar a história dessa banda, dessa dupla, dessa família, eu quero saber, vocês têm uma filhinha, né? Isso mesmo. Você já imaginou ter a sua vida transformada com a sua filha e você transformando a vida dela, ela transformando a sua vida através do seu negócio? Oh, É um presente, né, Com não? certeza. E pertinho assim do Dia das Mães, aí é que é bom a gente falar sobre isso, né, não? demais. Tá vendo ali que já tem uma família linda sentada nos olhando pra espelhos? ela. Olha o sorriso dessas duas, que coisa mais linda do mundo. Eu tô tão feliz, gente, de poder recebê-las aqui, sobretudo nesse mês tão especial em que a gente vai receber sempre mães com seus filhos, contando histórias lindas e com certeza inspirando tantas famílias. Já que a gente já está pertinho do Dia das Mães, a gente vai contar a história de mãe e filha que tiveram suas vidas transformadas através da venda de joias. Eu estou falando delas que são revendedoras Romanel aqui no estado de Alagoas, Quitéria e Emily Odilon. Sejam muito bem-vindas à nossa casa. Que bom ter vocês aqui. Eu queria começar entendendo que Quitéria é mãe de 4 filhos, é isso mesmo? Exatamente. E foi através das joias Romanel que você pôde transformar a vida da sua família? Me conta um pouquinho, Quitéria. Exatamente. Eu iniciei comprando, usando, né? Comprando para as meninas. Depois eu vi a qualidade das joias e passei a revender. Que coisa boa. E aos poucos elas foram crescendo e foram me ajudando também. E aqui estou. Pois é, Emily, você viu a sua mãe vendendo joias. Na verdade, você já era uma usuária das joias, Romanel. E aí, quando foi que você disse assim, mãe, vou também juntar aqui, vou me juntar a você e vou começar a vender joias Romanel? Quando foi que você percebeu isso? Ou foi ela que te puxou? Me conta, vai. Não, eu fui gostando, né? Claro que ela sempre deu o melhor pra gente. E ela, filha, você tem que usar um bom do melhor. E essa joia vai lhe oferecer. Então, vamos juntar, se aproximar mais pra gente vender, correr atrás. E foi daí que eu fui me aproximando da joia Romanel. E aí que ela começou a transformar a nossa vida. O que vocês podem dizer hoje que a Romanel, através do trabalho de vocês e do trabalho em família, Quitéria, o que já mudou na vida dessa família? Mudou muita coisa, né? Primeiro aproxima a gente. Que legal. Porque a gente passa uma meta, vamos atingir. E eu tenho certeza que eu sozinho não conseguiria. Que lindo Né? isso. Porque meu esposo no trabalho dele também, minhas filhas, meus irmãos, tudo. É uma parceria, é uma união. Então a família, ninguém consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Então eu devo isso à minha família. Que coisa linda. De onde que vocês são? Para o pessoal que está em casa saber. Nós somos de Branquinha. A cidade de Branquinha e ver Branquinha brilhando com Romanel. O que você, Emily, sente? Você é muito nova, mas você sabe o quanto o que vocês fazem transforma também o lugar que vocês moram, né? Sim. Como é que você se sente vendo o povo de Branquinha tudo usando Romanel? Muito feliz, orgulhosa, né? E aí o trabalho de vocês, Quitéria, você me falou que todo mundo junto faz a diferença no trabalho de vocês. Mas quem mais se transformou através dessa venda? Todos. Eu acredito que eu junto com a minha família. E quem ganha também isso é o cliente. Claro, claro. O cliente ganha porque ele está usando uma joia de qualidade, né? É uma joia que ele vai poder chegar e ele vai saber que ele vai brilhar com aquela joia. Todo mundo ganha. Ganha quem vende e também ganha quem compra. São quantos anos trabalhando com essas joias, Romanel? São 8 anos. 8 anos. 8 anos. E você já pôde conquistar o quê? Que você diz assim, olha, se não fosse esse trabalho, Liz, com certeza a gente não conseguiria.
A casa nova, a escola, ajudei na escola, porque é uma renda extra, mas se você se dedicar, você consegue sim viver exclusivamente da revenda da Romanel. É mesmo. É. E Emily, você quando está diante das suas amigas, você também faz essas vendas? Como é que é a sua rotina com a Romanel? Me conta aí. Eu sempre tô, vamos comprar, já é muito boa, a qualidade. Eu venho aqui entregar você, a gente dividir, a gente faz tudo para agradar a cliente. Você entrega hoje em toda Alagoas, apesar de vocês estarem em Branquinha, mas vocês conseguem fazer essa entrega em toda Alagoas. Como é que funciona? Me explica aí. Não, nós iniciamos virtualmente. Na pandemia, conseguimos expandir, né? E houve a necessidade de eu ter um espaço físico. Então, hoje você tem uma loja. Hoje eu tenho uma loja, um espaço físico. E a gente consegue, sim, enviar para todo o Brasil. Nós temos clientes em todo o Brasil. Nossa. E a gente entrega, a entrega mais rápida que tem a nossa, porque quando o cliente pede, a gente conseguimos entregar, não tem hora. A gente entrega nas fazendas, nos sítios, nos povoados. A gente vai de moto, vai do que der a oportunidade, a gente entrega. Então, você tem uma loja hoje na cidade de Branquinha, mas você consegue atender todo mundo da região aí. Precisou de Romanel, vocês estão prontas para atender. Isso. E aí, a gente está chegando, na próxima semana já é Dia das Mães. O que é que você diz para os filhos que estão nos assistindo agora, nesse momento, que ainda não compraram os presentes de suas mães e que estão ali perto de vocês? Você que é filho, que ainda não escolheu o que comprar para sua mãe, fala com a gente no Instagram, no WhatsApp. Na nossa loja está pronta, recheadas de joias maravilhosas. Temos relógios Romanel, temos muitas opções de kits maravilhosos para sua mãe. E também para você se presentear, se você for aquela menina, aquela mulher charmosa. Que coisa linda, maravilhosa. E aí, eu não posso jamais deixar vocês irem embora. É um momento muito especial, né, Emily? A gente está aí chegando realmente no Dia das Mães. E como mãe e filha que empreendem juntas, eu queria que você agora, diante dela, falasse o que essa mulher significa para você. Porque a Romanel transforma. Sim. E eu sei que essa mulher também transformou a sua vida. A hora é agora. Fala pra ela, eu quero uma homenagem sua pra sua mãe aqui. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ser sua filha e dizer que não há palavras para agradecer o que a senhora significa para mim. Sei que lutas vêm, sempre a gente tá juntas, mas quando chega o momento de desistir, a gente um abraça a outra. E assim, eu quero dizer que eu amo muito a senhora e obrigado por tudo. Vixe Maria, que coisa mais linda. Gente, olha, desse jeitinho assim, eu quero desejar a você, Quitéria, um feliz Dia das Mães. Obrigada. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, honrando, né, a sua história. E você, Emily, como filha, aqui representando os seus irmãos também, possa continuar honrando a sua mãe e que vocês possam ter esse elo de ligação chamado Romanel para transformar as vidas de tantas pessoas, porque eu sei o quanto a joia, ela empodera uma mulher, o quanto a joia Romanel, ela tem esse poder de transformar. Não à toa o símbolo é uma borboleta, que é justamente para mostrar o quanto a gente pode ser transformada através daquilo que a gente usa, que a gente veste, que a gente explora. Que é essa beleza que vocês têm aqui e que vocês continuem emanando para onde vocês forem levar o amor e o carinho de vocês. E claro, a Joyce Romanel também. Obrigada. Obrigada. E um feliz Dia das Mães. Obrigada. Obrigada de coração. Mas não vão embora não, porque a gente vai bater um papo ainda com a banda aqui. Mas antes, eu quero trazer um recado muito especial, gente. Que história linda, né? Como é bom trazer mãe e filha assim, ó, coladinhas com a gente. E eu fico muito feliz, de verdade, de poder dividir, compartilhar com vocês histórias como essas, que transformam, que fazem a diferença. E é assim que eu sempre com você, quer ficar cada vez mais pertinho de você, trazendo histórias como a que vocês acabaram de ouvir aqui, da Quitéria, da Emily e dos seus outros filhos de Quitéria também, que têm as suas vidas transformadas através da história dessa mãe
que é maravilhosa. E aí eu aproveito e deixo um recado para você que está em casa. Porque sabe o que cairia bem agora? Uma transformação de vida. E é isso que você pode ter ao revender Romanel. Ser uma consultora Romanel é ter flexibilidade total de horários, é fazer uma renda extra e, claro, conquistar suas clientes com as autênticas joias Romanel. Desde 1986, a Romanel é referência em joias banhadas a ouro 18 quilates. Joias em prata maciça 925 e agora também com relógios. Na Romanel sempre tem novidades. São diversas coleções lançadas ao longo do ano todo com muitas opções de joias para todos os gostos e estilos. Assim, você sempre tem novas oportunidades de encantar suas clientes. Sem esquecer também que a Romanel tem uma excelente margem de lucro. É por isso e muito mais que revender Romanel transforma vidas. Acesse o perfil no Instagram Romanel Alagoas, clique no link na bio e seja uma consultora Romanel. Gente, e além disso, transforme também a sua vida. Que alegria, viu, gente? Que alegria poder trazer dicas assim gostosas para transformar a vida. Porque agora chegou a hora de eu saber como é que este casal transformou a vida. Gente, agora chegou a hora do nosso bate-papo aqui. Você gostou, Cacá, do que a gente trouxe para vocês agora? E elas continuam aqui, para acompanhar. Agora chegou a vez de vocês duas escutarem a história desses dois aqui. Porque, gente, me chamou a atenção quando eu conheci um pouco da história deles através das redes sociais, porque Pimenta de Solo, Cacá Pimenta, Marco Solo, esse casal, gente, faz um som como ninguém que vocês já viram. Mas o que mais me chamou a atenção, além do som de vocês, foi saber que vocês são nômades. Que história é essa, Cacá? Me conta aí. Isso mesmo. Há 4 anos já, né, Marcos? 4 anos. Já moramos em um motorhome, né? Vocês moram num carro, é isso mesmo? Um carro, casa, exatamente. Como é que foi essa ideia de morar num carro, botar as coisas... Você viu que as meninas colocam as coisas numa moto, saem para entregar, mas assim. vocês moram literalmente dentro de um carro, Cacá? Também não foi muito diferente da história dela. A gente vai procurando as melhoras da vida, né? Vai aprendendo. É um ônibus, é um motorhome, é isso? Uma van. Uma van, tá. Bem grande, né, Marcos? Bem grande. Aí, assim, a gente vivia mais dentro do carro do que na própria casa, que a gente morava na época, quando veio a ideia de montar o motorhome, né, Marcos? Com certeza. E aí a gente sai de uma apresentação para outra, né? Isso. E dormindo em posto de gasolina. No carro. Dentro do carro. Até então, num carro normal, né? Dentro de um carro normal. E a gente, estamos indo para casa de vez em quando, só dormir. Vamos fazer o seguinte, que tal a gente montar a nossa casa dentro do carro? E aí a gente começou a se programar, na verdade, se planejar, se segurar, né? Juntar um dinheirinho para poder comprar um carro maior e aí construir a nossa casa dentro de um carro. Como é morar dentro de um carro? Primeira coisa que eu quero saber, como é que é? Primeira coisa que você vai ouvir é que você é louco, né? Porque todo mundo diz que a gente é meio maluquinho. Eu achei o máximo, de verdade. Porque, assim, não é muito comum de se ver, mas é normal. Só que você tem que abdicar de muita coisa. Não dá para ter um figurino muito grande, não dá para ter muita coisa, mas dá para viver tranquilamente, não dá, Marcos? Tranquilo. Confirme, senão é separação. Não, é verdade, com certeza. Dá para viver. Tem a parte boa, a parte ruim. Acho que é uma vida normal. Uma vida normal. Só é diferente, mas é normal. Né? Gente, tem banheiro, tem tudo dentro do pia, carro. Geladeira, banheiro. Tipo um kitnet, assim. Quantos sabe? anos tem a filha de vocês? 3 anos e vai fazer 3 e 9 meses já. Vocês moram no carro há quanto tempo? 4 anos. Ou seja, a filha foi feita no carro, é isso mesmo? Quase isso. Foi ali uma rebarbazinha, foi tudo junto. Foi gestação, foi montagem, foi tudo junto. No carro. E aí a pergunta que não quer calar, o horário vai me permitir, mas assim, tudo bem. Como é que faz, assim, pra viver a vida de casal com uma filha morando, todo mundo dentro do carro? Tem que usar a criatividade, né? Né, Marcos? A criatividade. Mas tem, Ficaram com vergonha, não foi? Ficaram com vergonha. Mas outra coisa que eu quero saber de vocês. Ensaios dessa dupla, desses shows, também vocês conseguem fazer dentro do motorhome, dentro do carro, da casa-carro de vocês? Dá pra ensaiar quando, assim, somos nós dois, mas a gente tem outros integrantes da equipe, né? Então tem uma banda. Vocês conseguem vir na formação de banda também. Tem uma banda. Então aí, às vezes, a gente vai pro estúdio, às vezes a gente vai pra casa de um dos componentes. Depende muito da situação. Mas pros dois dá pra ensaiar de boa, tranquilo.
E aí, onde é que essa casa fica? Vocês conseguem deixar aqui em Maceió algum ponto fixo ou não? Cada lugar que vocês vão fazer um show, vocês conseguem ficar num lugar diferente? Isso, exatamente. Viver em um motorhome, a gente mora mesmo. Às vezes o pessoal pensa que a gente tem outra casa, né, Marcos? Liberdade. Ou algum lugar de apoio assim que a gente vai ficar lá e o motorhome é só para se deslocar, mas não. A gente mora mesmo dentro da nossa casa e aí a gente consegue procurar os melhores lugares, que a gente se sinta seguro. Sim, não de certa precisa dizer, forma, claro, né? claro, óbvio. Então a gente vai para um lugar que tem um movimento. Vou dar um exemplo, um posto policial 24 horas, que a gente sabe que tem um movimento ali 24 horas. A gente vai dormir e sabe que não é um lugar tão parado, né? Do lado de UPAs, praças, onde a gente se sentir seguro, de certa forma, a gente fica. Perfeito. E está morando ali por enquanto. Maravilha. Mas aí eu queria entender, vocês se conheceram como? Já se conheceram na música? A música surgiu para vocês de que forma? E aí, Marcos? O conhecimento foi através da noitada mesmo, da né? música também. Ela cantando e eu cheguei, já tinha vindo de uma apresentação também. E parei para tomar a velha cervejinha de sempre. Para descansar um pouco e conheci a Cacá já no palco cantando. Nos conhecemos, a música também nos uniu. Foi mesmo? Isso. E o que é que a música representa para vocês? Agora você pegou pesado. É bom saber. Cara, a música, primeiramente Deus, claro, a gente tem nossa fé, tudo tem um propósito, né, Marcos? Tudo tem um porquê. Certeza. E a música, como eu falei agora há pouco, ela nos uniu, né? Através da música, a gente tem hoje uma família, né? Tem hoje a nossa casa. A casa, né? Através da música. E a nossa história, que é o que é muito importante. A gente não deve esquecer nunca de onde que a gente veio, né? A base de tudo, enfim. Mas somos muito gratos, primeiramente, a Deus e à música. A gente vive só da música, viu, Liz? Coisa linda. É só da música. E vocês hoje estarem entrando na casa de muitos alagoanos, contando a história de vocês, representa muito para você, Cacá? Demais. Então, gratidão imensa. Deixa eu agradecer o convite, né? Estar aqui junto com vocês. Porque através do programa eu tenho certeza que a gente vai chegar em outros apimentados. Eu costumo chamar carinhosamente os nossos amigos e clientes de apimentados. E, assim, é muito bom, muito gratificante. Você trabalhar com o que você ama de verdade é surreal. Estou muito feliz em ter vocês aqui. Eu sei que a gente está assim... O pessoal que está em casa está doido para ir para a cozinha, porque hoje a gente vai preparar uma receita que tem muito da minha história, tem muito da minha memória. A gente vai fazer juntinhos um sanduíche natural, como a Rosinha, minha mãe, fazia. E vamos chamar todo mundo para ir para a cozinha com a gente? Bora. Daqui a pouquinho a gente canta junto com todo mundo aqui? Vamos se deliciar. Vamos embora aqui assistir também? Bora? Bora, gente. Vamos embora para a cozinha, porque eu vou preparar agora um sanduíche natural, que é a cara da Rosa Maria. Como a gente escutava na praia quando era criança. Sanduíche natural. Simbora para a cozinha. Simbora, Aninha. Chegou aquele momento delicioso do nosso programa, que é a nossa receita. Gente, para abrir o mês de maio, eu vou preparar uma receita que mexe com a minha memória afetiva. Esse é o mês que a gente celebra o Dia das Mães. É o mês também que eu celebrava o aniversário da minha mãe. E nada melhor do que fazer uma receita que tem a cara da Rosa Maria. Então se prepare para aprender a fazer o sanduíche natural da manhã. Prepara o print que os ingredientes vão aparecer para você agora. São ingredientes simples, com tudo que a gente tinha em casa. E olha, vou te contar, viu? Sempre que a gente ia para a praia, sempre que ia para a praia do Gunga, principalmente, ela preparava esse sanduíche natural, colocava, num isoporzão assim, embalava. E era o nosso lanche da praia. E que delícia recordar disso de uma forma bem especial, e ainda mais dividindo com vocês. Então, vamos fazer juntinhos o sanduíche da manhã, que ela usava aqui, atum. Gente, procure sempre usar o atum como a manhã gostava de comprar, que é o atum sem óleo, é o atum natural, porque assim a gente garante que o sanduíche fique ainda mais saudável. Então, coloca o atum aqui dentro. Vamos usar também milho verde. Às vezes ela fazia com milho, às vezes ela fazia sem o milho, mas eu dei uma incrementada aqui. Milho verde.
Ó, vamos usar azeitona verde. Acredite, faz toda a diferença a azeitona nessa receita. E aí vai tirando o caroço. Você pode comprar sem o caroço já, mas eu não tinha em casa, então vai usando sem caroço, ó. E você aí me conta qual que é a receita que mexe com a sua memória afetiva, que você faz para sua mãe ou lembra da sua mãe, ou gosta de fazer para os seus filhos. Vai me contando aí, ó. Eu estou usando aqui uma média de 10 azeitonas para essa quantidade de atum que essa receita pede. Ouçam assim, ó. Sanduíche natural! Era assim que a mulher vendia na praia. E aí, repara que resenha. A moça vendia assim na praia, né? E aí a mãe dizia assim, mãe, compra dela. Ela dizia, não, que a gente trouxe na bolsa. E eu adorava aquele sanduíche natural na praia de Ponta Verde. Ô, delícia! E aí minha mãe levava. E ela fazia na versão com pão seda. E às vezes quando ela queria incrementar, que a gente ia pôr as coisas mais assim, mais chique, aí ela fazia com pão de forma. Ó, feito isso, aqui a gente vai começar a dar ainda mais sabor a essa receita, que eu tenho aqui, ó, uma misturinha bem especial que vai dar cremosidade ao nosso creme para o sanduíche natural. Você quer saber o que é que tem aqui? Ah, então fica aí coladinho, que no próximo bloco eu te conto e a gente finaliza essa maravilha. Fica aí, eu sempre com você e volta já já. A gente volta o nosso Sempre com Você, diretamente da nossa cozinha, preparando hoje o sanduíche natural da Rosinha, que era minha mãe. E nesse mês de maio eu vou fazer receitas que eu lembro muito dela. Afinal de contas, é o mês das mães e também era o mês que ela faria aniversário. Então é impossível chegar no mês de maio e não lembrar da minha saudosa mãe. E uma das receitas que ela mais fazia pra gente era esse sanduíche natural que a gente levava pra praia, a gente levava nos passeios de trem quando a gente fazia. Muitas vezes, inclusive, pra ir até a casa da minha avó, então ela colocava no isoporzinho pra garantir aí que a gente não ficasse morrendo de fome. E é o sanduíche de atum da minha mãe, que, meu Deus do céu, é um dos melhores que eu já comi na vida. E aí, gente, para finalizar o sanduíche aqui já tem atum, que a gente colocou, é o atum que vem de sólido, o atum natural, da latinha mesmo. Tem milho verde, tem azeitona. Vou dar um toque especial agora, colocando um pouquinho de orégano. Acho que o orégano tem o seu valor especial. E para você que está com a gente desde o comecinho do programa e quer saber como que eu faço a minha misturinha aqui para deixar cremoso, sim, eu não uso maionese. Era uma coisa que a minha mãe tinha preocupação. Às vezes ela não usava maionese e optava por essa misturinha aqui, justamente porque a gente ia para a praia. A maionese, ela tende a ficar, né, com um cheirinho mais forte, ou talvez no sol, ela tende a apodrecer. Então, ela fazia o quê? Misturava creme de leite com requeijão cremoso e, ó, olha só a textura disso aqui, ó. Isso aqui era o que ela fazia, o creme, para dar toda a textura e a cremosidade do nosso sanduíche. É o nosso patê de atum. Que delícia, hein? E aí fica uma opção também para você que está nos acompanhando agora, que está com vontade de incrementar um negócio, de começar um negócio. Ah, vou vender alguma coisa na minha faculdade. Faz sanduíche natural, leva para vender. Outra coisa, viu? Faço muito isso também. Faço esse sanduíchezinho aqui, ó, e guardo, deixo na minha geladeira, facilita muito na hora de sair correndo. Entre um compromisso e outro, vira uma refeição. Inclusive, é um pós-treino maravilhoso. É sim, eu já recebi essa orientação da minha Nutri. Tá aqui, ó, pastinha de atum firminha. O que é que a gente vai fazer agora? Vai rechear os nossos pães e fazer um armazenamento, a embalagem, para a gente levar esse sanduíche natural para onde a gente quiser.
E aí você pode fazer assim, ó, duplo, triplo, depende do tamanho da sua forma. Práticos, rapidinhos de fazer e com certeza deliciosos. São esses os sanduíches naturais da Rosinha. Rosa Maria, minha mãe, saudosa. E aqui, ó, do jeitinho que ela fazia e é do jeitinho que eu vou comer com vocês. Porque esse aqui é bom de verdade, ó. É mais que um sanduíche. É um abraço na minha alma. Que delícia. Oh, gente, que sanduíche gostoso. Esse realmente mexe muito com o meu coração. Assim como a história da Quitéria e da Emily aqui, a minha mãe também era uma mulher que empreendia muito. E eu aprendi, eu acho que isso com ela, viu, Rosinha? Onde quer que você esteja, maninha? Ó, você tá aqui no meu coração e na minha mesa também, porque essa comidinha aqui tem gostinho de afeto, de amor e de muito carinho. E, gente, é assim, ó, com esse mês que vai ser todo recheado, em homenagem às nossas mães, que o Sempre Com Você desse sábado vai ficando por aqui. Eu, Liz Nunes, a menina do sábado, agradeço imensamente a sua companhia, que você possa continuar assim, ó, coladinho com a gente, porque o programa acaba, mas a gente não se desliga não, até porque eu tô sempre com você. Vai nas nossas redes sociais, acompanha, compartilha, fala comigo, eu adoro interagir com vocês. Desejo uma semana linda, abençoada, iluminada, que a Mãezinha do Céu lhe proteja hoje e sempre, viu? Fica com Deus e que Jesus te abençoe grandiosamente. Na semana que vem, tem um Sempre Com Você ainda mais especial, se Deus quiser. Fica com Deus, mas antes de ir embora, eu quero, claro, agradecer a vocês mais uma vez, que vocês voltem sempre. Essa casa vai estar sempre assim, ó, de portas abertas para receber vocês, porque o show é de vocês. Tem agenda para hoje, Cacá? Como é que tá a vida de vocês aí hoje? Tem agenda, sim. Hoje a gente vai estar em União dos Palmares, né, Marcos? União dos Palmares. Lá no Chimbras Bar. É nossa primeira vez, inclusive, na casa, e a galera de União dos Palmares e região, todo mundo convidado, tá Que bom? coisa boa! Sabadão, um apimentado lá em União. União dos Palmares, se liga aí, ó, que vai ter muita festa para vocês. Vocês gostaram? Vão voltar mais vezes? Sim. Essa casa vai estar assim, ó, de portas abertas para receber vocês. Mas agora chegou a hora do show. Bora apimentar esse negócio aqui? Bora. Simbora. Vamos levantar, vem pra cá, vem pra pertinho de mim aqui. Quitéria e Emily, fica aqui pertinho, vamos escutar Vou fazer o juntinho show com vocês, tá? deles. Vem Você- embora, vem embora. Vou levantar assim, ó. Simbora. Essa aqui a turma conhece, com certeza. Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de eu tomar, fiz também algo pra gente ninar, uma criança pra gente adorar, tudo num sufoco. E aí? E você não gosta mais de mim? Eita! Vem dizer que eu não soube dar amor, em achar que a vida é mesmo assim, sempre assim. Cada um leva o parto sofredor. Meu baião, eita, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Lá, laia, 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 lá, laia, laia, passeou, passeou, laia, 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 laia. Eu tenho um segredo, menina, cá dentro do peito, e a noite passada quase que sem jeito, pela madrugada eu ia revelar. Foi quando
quando um amor diferente tava nos seus braços, olhei no espaço. Obrigada, gente. Se mudar. E eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém, que tanto, tanto me amou, me beijou como ninguém, que flutuou nos seus braços, mudou os seus planos, os nossos segredos, confidenciamos sem hesitar. Ela sabe. Laia, 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 oh, oh, la, laia, laia, sempre